Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e na aula de ondulatória de hoje nós vamos falar sobre o fenômeno da reflexão. Na última aula nós fizemos uma revisão bem rápida sobre todos os fenômenos físicos e agora nós vamos entrar nas suas propriedades mais específicas. Então, o que é refletir? Refletir é quando a onda bate num dióptro e volta a se propagar no mesmo meio. O que é um dióptro, pessoal? Um dióptro é uma superfície que separa dois meios diferentes. Então, por exemplo, tem aqui uma superfície, vamos supor que em cima seja o ar e embaixo seja água. E aí o raio luminoso vem, bate aqui nessa superfície e depois volta a se propagar na outra superfície, na mesma superfície. Ah, professor, mas parte da onda desce. Beleza, mas esse não é o fenômeno que a gente está falando ainda, tá certo? O fenômeno da reflexão sempre acontece quando você tem um dióptro, que é essa separação entre dois meios. Características das ondas, ou seja, o que acontece com essa onda que voltou em relação a essa onda que veio. Primeira coisa, a velocidade sempre permanece constante. Ou seja, como é o mesmo meio, esse cara tem uma velocidade v1, esse cara também vai ter uma velocidade v1. Esse cara tem um comprimento de onda lambda1, esse cara tem um comprimento de lambda1, e se esse cara tiver uma frequência f1, esse cara também vai ter uma frequência f1, tá certo? O que muda então, professor? Bom, a energia, né? Então se esse cara tem uma energia E1, esse cara vai ter uma energia E2 menor do que E1. Às vezes, né, pode acontecer de ter uma energia igual também, tá? Mas em geral, parte da energia é perdida, porque ou ela atravessa ou ela é absorvida, e aí sobra menos energia para ser refletida, tá? E a fase da onda também pode mudar. Bom, vamos explicar agora o que é essa fase da onda, observando um exemplo aqui com cordas. Repara na primeira situação que você tem uma corda com duas extremidades, com a extremidade lá da ponta fixa. Né? O que é a corda com extremidade fixa? Na outra ponta, ela está amarrada, como se estivesse assim. E aí você faz um pulso se propagar nessa onda. E aí repara o que acontece quando esse pulso atinge a extremidade fixa. Reparou? Ele volta pelo outro lado. Nós chamamos esse fenômeno de inversão de fase. E isso também acontece com a onda luminosa, ou onda luminosa seria a onda eletromagnética, com relação aos índices de refração. Por exemplo, essa onda luminosa estava se propagando no ar, tem um índice de refração que eu vou chamar de N1, e ele bateu num dióptro com a água que tem um índice de refração N2, que é maior que N1. Então, essa onda, quando refletir, ela também vai ter a fase invertida. Inverte a fase. Professor, que fase que tem numa onda eletromagnética? Campo elétrico. Então imagina que o campo elétrico venha numa direção na entrada, vamos desenhar em cima, né, para não confundir. Quando ele bate nessa superfície, o campo elétrico ele inverte. Então o campo elétrico é o que vai representar a fase da nossa onda eletromagnética. Agora, repara o que acontece quando você tem uma extremidade livre. Como assim uma extremidade livre? A corda está aqui e aqui, ó, como se fosse um anel, por exemplo, passando, tá? E um análogo de um anel assim é você prender uma corda mais fina do lado, como é a imagem que vocês estão vendo. Você produz o pulso, quando ele volta igual, na mesma fase, né, com que ele bateu. Por que isso acontece, pessoal? Qual é a diferença da extremidade fixa e da extremidade móvel? Quando a onda chega aqui no finalzinho,
ela tenta levantar os pontos da corda para manter a sua propagação. Como a extremidade está fixa, ação e reação, né? Ela tenta jogar os pontos da parede para cima, só que a parede joga os pontos da corda para baixo. Por isso que ela inverte a fase quando sofre reflexão. No caso da extremidade solta, os pontos estão para cima, são carregados para cima e, bom, ela consegue, né? Já que a extremidade está livre, ela consegue levar esses pontos para cima, aí ela acaba voltando com a mesma fase. E isso também acontece quando você tem o índice de refração do maior para o menor. Então, por exemplo, quando a onda vem da água para o ar, essa onda refletida, ela mantém a fase. Que fase é essa, né? A fase do campo elétrico, de novo, né? Você tem aqui um campo elétrico, vamos supor assim, se propagando na água. Quando ele for refletido, ele vai continuar se propagando da mesma maneira, já que não sofre inversão de fase, porque o índice de refração da água é maior que o índice de refração do ar. É como se fosse uma analogia para a corda estar fixa e a corda estar solta. O índice de refração é como se fosse isso. Então, por exemplo, o menor índice é a corda solta. Né? Se eu estou indo para o menor índice, a corda está solta. Se eu estou indo para o maior índice, é como se a corda estivesse fixa. E aí é só uma analogia aí para você ver o que acontece com a onda. E quais são as leis que regem a reflexão? Bom, nós já falamos sobre isso lá no curso de ótica e aqui não vai ser diferente. Então você tem, por exemplo, uma superfície, que é o nosso dióptro, e aí você tem o raio de luz que incide nesse dióptro. Quando eu falo raio de luz, na verdade é qualquer onda, tá certo? Ele vai refletir aqui, espero que o desenho tenha ficado bom, e você pode comparar com essa reta, que é a nossa reta normal. O que nós temos de especial é que esse ângulo daqui, que é o ângulo de incidência, que eu vou chamar de θ1, e esse ângulo, que é o ângulo de refração, que eu vou chamar de θ2, eles são iguais. Professor, eu poderia ter olhado para esse ângulo aqui, α1 e α2? Com certeza. Esses ângulos também são iguais. É só o nome dos ângulos, né, que você tem que tomar cuidado. O θ1 é o ângulo de incidência e o θ2 é o ângulo de reflexão. Então, só se a questão falar para você, só para você tomar cuidado com a marcação dos ângulos. Mas, como esses caras aqui são perpendiculares entre si, com certeza você tem que o α1 também é igual ao α2, já que o θ1 mais α1 é igual a 90, o θ2 mais α2 também é igual a 90. Se o θ1 é igual ao θ2, necessariamente o α1 é igual ao α2. Então essa é a lei de reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E isso também acontece para as ondas bidimensionais. O que é uma onda bidimensional? Uma onda que se propaga em duas dimensões. Geralmente aquela onda na água, né, que a gente comentou. Como é que ela se propaga? Como se fossem circunferências concêntricas com o ponto onde ela foi originalmente criada. Então vou desenhar só 3 aqui, para não poluir muito a figura. Finge que está certinho, igualmente espaçada. Aí ela vai bater aqui num dióptro. E aí vai fazer com que ela sofra reflexão. Como é que vai ser essa reflexão? Olha só que legal, pessoal. Você vai traçar a trajetória do raio luminoso, né? do raio da onda, né? E como que é essa trajetória? Vou desenhar de verde aqui, ó. Essa é a trajetória de um dos raios. O que você sabe é que a incidência é igual à reflexão. Então o raio vai voltar assim. Você pode fazer isso para os outros raios também. Vamos pegar esse daqui, que passa aqui pelo centro, né? Perpendicular. Ele volta exatamente sobre ele mesmo. Vamos pegar um outro aqui do lado, esse aqui. Ele bate e depois reflete igual incidiu. Repara no desenho
que é feito de acordo com essa reflexão. Olha só que legal. Agora você tem a trajetória dos raios que voltam. Claro, né, que você não precisa desenhar todos, você já pode fazer aqui, ó, genericamente, como que esses raios vão voltar. Claro que era para estar igualmente espaçado, tá, a figura, mas deu para entender aí o que está acontecendo. Tem uma questão que eu acho muito interessante, eu vou colocar aqui para vocês, é um dióptro assim, que faz 90 graus com a superfície, e aí você joga uma onda plana nesse dióptro. E aí a pergunta é, como que é o formato da onda refletida? Vou desenhar 3 frentes de onda aqui para você analisar. E tem várias respostas possíveis, né, nas alternativas, mas eu quero já fazer, digamos, a alternativa correta. Vamos desenhar o raio de onda. Isso é que é muito importante você desenhar, porque o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles estão com relação à propagação da onda, com o raio de onda, e não com a frente de onda. E a gente sabe que o raio de onda é perpendicular à frente de onda. Então está aqui o raio luminoso, o raio, né, de onda, raio luminoso com hábito de ótica, tá? Mas vale para qualquer onda, está se propagando. E aí, repara, ó, você tem esse ângulo aqui, que é o ângulo de incidência, 45 graus, então ele vai refletir exatamente aqui, ó, 45 graus, ele vai subir. A mesma coisa esse daqui, ele vai para baixo. Ou seja, a onda quando reflete, ela vai refletir assim, ó, aqui e aqui. Ou seja, parte da onda sobe, parte da onda desce exatamente na direção perpendicular. Então é assim que você trabalha com a reflexão, sempre utilizando o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, independente do tipo de onda que esteja se propagando nessa superfície. Então é isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, @edwardfísica.